Pra quem tá achando estranho essa alta frequência de vídeos no canal, é porque eu fui substituído por um Worm. Esse é mais um vídeo da minha minissérie Tô Curioso. Se você chegou nele e não viu os anteriores, o link pra playlist tá aí nos cards e na descrição do vídeo. Basicamente, eu tô recomendando 5 séries de Kamen Rider pra quem quer começar nesse mundo dos tokusatsus. Como a gente já viu várias vezes nessa minissérie, apesar de cada história Rider ser totalmente isolada das outras, muitas vezes esses universos se cruzam para criar uma narrativa maior. Geralmente isso acontece em filmes ou materiais adicionais às séries. Então, para quem gosta dessa ideia de universos expandidos, praticamente qualquer Rider vai te oferecer isso depois que você assistir séries o suficiente. E eu resolvi tocar nesse assunto dessa vez porque o nosso vídeo é sobre Kamen Rider Kabuto, a série que comemorou 35 anos da franquia como um todo, e por isso trouxe algumas brincadeirinhas bem interessantes em alguns episódios. Os arquivos de aniversário de Masked Rider eram pequenos compilados de informação ao final de alguns dos episódios de Kabuto, e mostravam padrões que se repetem pela franquia, como a origem e variações dos Rider Kicks tão famosos, já que o Kabuto tem um dos mais estilosos. E claro, eu não poderia deixar passar o maravilhoso inglês do Hiro Mizushima, o ator que interpreta o Kabuto na série, quando ele compara o Rider de besouro dele com o Rider de besouro do Stronger. O cara é fanboy dele mesmo. E na verdade eu dei toda essa volta só pra falar disso mesmo. De todas as séries de Kamen Rider, Kabuto certamente foi uma das mais populares e com mais fanboys que eu já vi. Merecidamente, claro, apesar de hoje em dia já ter sido substituída nesse posto. Mas a Toei sabe de tudo isso, e faz questão de oferecer ótimos fanservices sempre que ela pode, sem poupar despesas pras lutas em câmera lenta ou os outros Riders na hora de tomarem uma surra dele. Então a gente vai ver que Kabuto é a série ideal para fidelizar alguém ao conceito de Kamen Rider. Até quem não gosta de Kabuto, gosta de Kabuto. Kamen Rider Kabuto, lançado em 2006, é a 7ª série do período Heisei de Kamen Rider. Se você quer babar na frente da tela, Kabuto é a série para isso. Lutas, desenvolvimentos e trilha sonora que é o puro ouro dentre as séries na era Heisei. Além do que, de longe, Kabuto tem alguns dos visuais mais memoráveis de toda a franquia, cada um com uma temática de inseto bem óbvia, cores bem vibrantes e personagens fantásticos por trás. Menos esses dois, esses podem morrer. A série começa em silêncio, com uma narração meio tensa por cima. 7 anos antes, um meteoro atingiu Tóquio e destruiu Shibuya completamente. E quem quer que seja que tá narrando isso disse ter perdido tudo naquele dia. E toda essa destruição não foi nem o pior, porque os meteoros não estavam vazios. É sobre isso e não tá nada bem. Kamen Rider Kabuto traz uma sociedade que foi invadida por alienígenas, os Worms. Entidades capazes de copiar a forma de seres humanos e usar isso para roubar a identidade deles. 7 anos depois desse contato inicial, todo mundo já voltou a viver normalmente, mas os seres humanos precisaram aprender a se defender. Para isso surgiu a ZECT, uma organização paramilitar que desenvolve tecnologias para detectar e enfrentar esses Worms. E é aqui que Kabuto me pega demais. Eu amo quando Kamen Rider traz problemas que se enfiam em segredo dentro da sociedade. A gente vê que a ZECT até consegue conter os Worms, mas só temporariamente. O maior perigo é que esse é só o estágio larval deles. E quando esses coisos finalmente passam pela metamorfose, já era. Eles começam a se mover muito rápido no chamado de Clock Up,
que é uma representação física muito bem feita da coisa toda. Essas cenas em câmera lenta são sempre fantásticas e mostram que o movimento é relativo. Da perspectiva deles, o tempo exterior é que tá passando mais devagar, o que pode até parecer algo meio aleatório de eu pontuar, só que mais pra frente é de extrema importância para um certo plot twist. Então a única maneira dos seres humanos lidarem com isso é colocar em prática o novo sistema deles. Uma roupa especial que pessoas possam vestir e atingir essa mesma velocidade. Talvez por meio de um cinto e brinquedos. Eu raramente cobro o realismo dessas séries ou que as coisas façam muito sentido, mas de longe o sistema de riders da Zect traz os riders mais plausíveis, dentro dos limites do absurdo, claro. Outra coisa que eu simplesmente amo é quando o sistema de Kamen Rider da série é desenvolvido pelos seres humanos. O fato do herói não ser o escolhido perfeito, só usar uma armadura tecnológica para proteger as pessoas, isso traz um senso de urgência que me prende na série. Pode dar ruim a qualquer momento, o ser humano falha. Manter todos esses segredos e relações públicas, ter uma organização semi-secreta para lidar com o problema, isso é o que torna o universo de Kabuto tão mais interessante. E o outro elemento interessante de Kabuto são os personagens dessa história. Aqui a gente até poderia, só não vai, puxar a discussão de protagonista versus personagem principal, porque tanto o Tendou Soji quanto o Arata Kagami são o centro dessa história, só que de maneiras completamente diferentes. E eu retiro o que eu acabei de falar sobre o herói não ser uma entidade perfeita. O Tendou Soji é perfeito. Ele é o melhor ser humano que já se tornou um Kamen Rider. Ele beira o exagero, mas é de propósito, porque pelo menos pra mim, isso é pra servir de contraponto ao desenvolvimento do outro protagonista, o Kagami, que tá nessa história exatamente pra falhar, pra ser imperfeito e aprender com isso. A cena de apresentação do Soji vem justamente para contrapor como ele é em relação ao loser do Kagami. Depois da missão que abriu o episódio ter falhado, porque os Worms entraram em Clock Up e mataram geral, o Kagami ainda teve que voltar para casa empurrando a moto dele, e foi assaltado por um ladrãozinho patético. Tudo enquanto o Soji vem andando lá no fundo da cena, completamente nem aí para isso tudo. O fato do Soji mal se mover para punir o ladrão e devolver a carteira do Kagami é a cereja no topo do bolo já perfeito. Todo esse contraste entre os dois é o que move o desenvolvimento principal de Kabuto. O Kagami vai morrer de inveja, literalmente querer ser o Kabuto, mas vai atingir o potencial dele justamente ao reconhecer que não precisa disso, porque o valor de um indivíduo não existe se ele só fingir ser quem ele não é. Sacou o paralelo? E o principal desse episódio vem mais pro final dele. Dois policiais estavam de tocaia atrás de um Worm, o Worm percebe e mata eles, e o problema é que teve uma testemunha disso tudo, uma amiga do Kagami, que o Alien obviamente não vai deixar fugir. Sendo assim, o nosso real protagonista fica desesperado para salvar ela, implorando para usar o sistema Rider e enfrentar o Worm amadurecido. E feliz ou infelizmente, a gente tem uma das cenas mais memoráveis de Kabuto, o Kagami erguendo a mão para receber o Zect que transformaria ele. Mas o Tendou Soji é o escolhido. Ele treinou a vida toda para esse momento, porque ele já sabia que ele é o salvador do mundo. E isso não é só da arrogância do personagem, ele literalmente já sabia, mas sem spoiler, vai assistir. Toda essa luta é ainda mais incrível porque o Soji nem saiu da forma básica do Kabuto, porque os Riders nessa série tem dois estágios. Esse inicial todo duro e robótico, e tem o Cast Off, a forma mais ágil e tal. É mais uma vez a brincadeira com o conceito do Ishinomori, dos poderes do bem serem muito parecidos com o do mal. Então, que fique definido o clima dessa série. Quem é o Tendou Soji e por que ele é tão confiante no destino? Por que o Zecter parece ter escolhido ele? Tudo isso já em cima do plot fantástico e desesperador da invasão alienígena. Kamen Rider Kabuto é sensacional, cheio de personagens fantásticos em vários sentidos.
E até pegando de novo a discussão dos materiais extras, o Hyper Battle DVD, que é num tom mais cômico e nem é canônico, mostra pro Kagami que o real valor dele como herói nessa história só existe quando ele para de tentar ser perfeito como Soji. Esse é um dos desenvolvimentos de personagens mais legais que Kamen Rider nos ofereceu. Só é uma pena que Zio, anos depois, quando tentou fazer a homenagem pra série, perdeu completamente a mensagem a ser passada. Ah, Zio, eu nem vou tentar. Então Kabuto é facilmente gostável por equilibrar vários dos elementos mais interessantes de Kamen Rider. Bons personagens, bons visuais, boas lutas, boa trilha sonora. Não é à toa que praticamente toda a lista de recomendação traz Kamen Rider Kabuto. Outras séries que costumam aparecer nessas listas por basicamente os mesmos motivos são Kamen Rider Gain e Kamen Rider Build, duas séries bem mais recentes, mas que conseguiram conquistar o coração dos fãs da mesma maneira, e que por pura coincidência têm quase os mesmos temas. Gain é o famoso Rider dançarino das frutas, numa série que tem essa fachada meio bobinha, mas que rapidamente vira tudo de cabeça para baixo com coisas bem traumáticas. O tema passa bem perto de invasão alienígena. Criaturas de outra dimensão começaram a invadir a Terra, e aí a corporação Yggdrasil desenvolveu o sistema de Rider para lutar contra eles. Build, assim como Kabuto, já é mais alienígena mesmo, mas no caso é um artefato que foi trazido para a Terra por uns astronautas que visitaram Marte. E durante a apresentação desse coiso, ele se ativou e criou uma muralha gigante que dividiu o Japão em 3 partes. Isso acaba causando uma separação do governo, muitas intrigas políticas que levam a uma guerra travada por Kamen Riders. Então essas 3 séries são incríveis. Se você pudesse assistir só 3 na sua vida, que fossem elas. E aí deve surgir a pergunta na cabeça de vocês: se esses aí são os bons, mas não estão no top 1, quem será que vai estar?